pessoal, sabe aquelas formiguinhas que estão presentes no nosso dia a dia? Pois é, hoje no É o Bicho vamos entender tudo sobre elas, curiosidades e também comportamentos com o professor Paulo Sérgio Oliveira, ele que é professor titular de Ecologia aqui da Unicamp e vai falar um pouquinho pra gente sobre elas. Olha só, a gente já está nesse cenário, né, propício para entender um pouquinho sobre o trabalho também que cada uma faz, porque aqui, ó, elas não estão apenas passeando, não. Tem realmente uma história por trás disso, né, Paulo? Tem sim. As formigas, gente, elas são os bichos mais abundantes do mundo. Para ter uma ideia de como as formigas são abundantes, se a gente fizer um quadrado no chão da floresta amazônica, de 100 por 100 metros, a gente vai contar no chão da floresta amazônica 8 milhões de formigas, num quadrado de 100 por 100 metros. Por que elas são tão abundantes e tão comuns? Porque as formigas são insetos obrigatoriamente sociais. Então elas vivem em sociedade e quando você vê um formigueiro, você está vendo uma família, onde as operárias são filhas de uma rainha e podem existir aos milhões, aos milhares, e por isso elas são tão abundantes na natureza. E tão importantes. E tão importantes, né, ecologicamente, porque sendo tão abundantes, elas se metem com a vida de todo mundo. No Brasil, existem cerca de 2.000 espécies de formigas e no mundo existem cerca de 15.000 espécies de formigas. Quando eu converso com as pessoas na rua, com as pessoas que não são ligadas na biologia, a vasta maioria das pessoas pensa que formiga é um bicho ruim para elas. Por quê? Porque cresceu vendo as formigas do tipo da saúva, que são especializadas em cultivar um fungo que é a comida das saúvas. A vasta maioria das pessoas pensa que as formigas comem as folhas, as saúvas comem as folhas que elas cortam. As saúvas, elas são um grupo de formigas muito especializado em cortar matéria vegetal para cultivar um fungo dentro do formigueiro que é de fato o que elas comem. Só que elas são a exceção mais do que a regra na família das formigas. Então, das 15.000 espécies de formigas no mundo, poucas delas cultivam fungos e têm o hábito de cortar a vegetação para cultivar fungo. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil existem só 65 espécies de formigas que cortam matéria vegetal para cultivar o fungo. Só que elas passam a fama de bandidas para todas as outras, porque as pessoas cresceram vendo as saúvas cortarem folhas para cultivar o fungo delas. Então está aí, esse é um hábito particular que as formigas cortadeiras têm para usar as folhas que elas cortam como adubo para crescer um fungo que é o que elas comem. E elas só comem fungo ou elas têm outro tipo de alimentação? Elas comem o fungo e às vezes se alimentam também da seiva das folhas quando elas cortam as folhas. Certo. Mas o alimento principal é o fungo. Ok. Quando a gente olha um bicho como as saúvas, a gente vê que tem operárias grandes, cabeçudas, e as operárias pequenininhas e as operárias médias. O professor vai explicar para a gente como que funciona agora aqui o serviço das formigas, principalmente aqui a operária. Ele foi buscar para a gente agora, né, professor, o livro que mostra exatamente aí o trabalho dela. Quando a gente olha uma colônia de saúvas, a gente percebe que tem operárias que têm diferentes tamanhos. A operária grande, cabeçuda, ela tem força o suficiente para cortar uma folha que é dura, que erradamente a gente chama de soldado, que a gente deveria chamar de soldada, que aqui todo mundo é fêmea, eu vou explicar isso mais tarde. Sim. Ela tem força nas mandíbulas o suficiente para cortar folhas duras e cortar até talos da planta difíceis de cortar por uma formiguinha menor. Certo.
Depois que esse pedaço de folha cai no chão, as operárias menores, que têm mandíbulas mais delicadas, carregam isso para dentro do formigueiro. Essa é a cena que a gente vê no nosso jardim comumente. Aquela fila de formiguinhas carregando as folhas para dentro de casa. Ok? Quando está começando a época das chuvas e começa a ficar quentinho, de outubro em diante, dezembro, etc., o salveiro produz as rainhas virgens e os machinhos, os machos, nessa época do ano, quando a colônia está madura. Aí a colônia vai se reproduzir e vai produzir fêmeas e machos que vão voar numa noite em que a temperatura está quentinho e bem úmido. Normalmente isso é de outubro a dezembro. Que são as formigas que a gente tem costume de falar com asas, né? Exatamente. Aí vai ocorrer o voo nupcial, em que a rainha vai encontrar os machos, eles vão copular no ar. A rainha, depois de copular, perde as asas e vai começar uma família dela, um novo formigueiro, e ela vai começar uma nova família. Ela carrega com ela na boca, quando ela saiu do formigueiro dela, um pedacinho do fungo onde ela cresceu. E vai usar esse pedacinho de fungo para começar um jardim de fungo no novo formigueiro que ela está fundando. Os machos são produzidos no formigueiro na época das chuvas. A única função deles é fertilizar as rainhas virgens nesse voo nupcial. Depois que eles fertilizam a rainha, eles morrem. A vasta maioria das outras espécies de formigas, das cerca de 2.000 espécies que vivem no Brasil e das 15.000 que vivem no mundo inteiro, tem outros hábitos. Predam, atacam insetos que elas encontram no chão, atacam insetos que elas encontram nas folhas, bebem açúcar das plantas. Quando a gente deixa açúcar na nossa pia, não vem aquela fila de formiga, faz aquela trilha atrás dos restos de alimento? Sim. Então elas podem prestar, as que não são do grupo das saúvas, Sim. podem prestar serviço às plantas, protegendo-as contra herbívoros e ajudando na germinação e na proliferação das sementes na Mata Atlântica e no Cerrado. Tá vendo como elas são tão importantes, né, para o meio ambiente? Exatamente. E a gente não tem essa percepção, né, da importância que elas têm para nós, principalmente também para nós seres humanos, né, professor? Uma dúvida, uma curiosidade também, como que elas se comunicam? Porque existe essa comunicação entre elas para poder fazer todo esse trabalho, né? Sim. Dentro da espécie das saúvas, mas também de outras espécies. Queria que falasse um pouquinho sobre isso, que é uma curiosidade. Isso é muito interessante. Então, o universo sensorial das formigas é principalmente químico, é principalmente governado por odores. Então, as mensagens são mensagens químicas e percebem o cheiro com as antenas. Aí uma manda uma mensagem para a outra, se comunicam através das antenas e de mensagens químicas entre elas. Então elas sabem, vem me seguir, encontrei alimento, vem atrás de mim. E aquela fila que a gente vê na nossa pia tem um perfume no chão que aquela que descobriu o restinho de alimento na sua pia, quando volta para casa, deixa uma trilha na sua pia. Sim. As outras, quando saem de casa, seguem aquela trilha química até o alimento que a primeira delas encontrou. Então elas se comunicam, de acordo com a sua pergunta, quimicamente. Olha que legal. E esse é o universo sensorial delas, através de glândulas e de cheiro que uma emite, a outra percebe. Então elas trocam mensagens entre elas e sabem como agir. Nós somos principalmente visuais. Nós mamíferos também percebemos cheiro, temos tato, nos comunicamos com tato, cheiro e visão principalmente, e fala. O acústico, né? Acústico. Comunicação acústica. Sim. E professor, outra curiosidade também que a gente vai falar um pouquinho delas, né?
Elas são importantes, essenciais aí para o ecossistema, mas muita gente tem receio, né, de chegar perto. Por quê? Ai, levou uma picada, Sim. coça demais, ela pica, ela morde, como que é? E por que coça tanto? É alguma substância que sai? Bacana. Outra curiosidade também que a gente pesquisando, elas fazem xixi? Elas têm as mesmas necessidades que Sim. nós? Isso surgiu muito durante essa pesquisa sobre Sim. as formigas. As formigas excretam como todo animal excreta. Come, e o lixo metabólico daquilo que não é comido é expelido sobre a forma líquida e sólida. Então a gente pode dizer que elas excretam. Sim. Outra pergunta que me faz, professor Paulo, formiga dorme? É, a formiga dorme? As formigas podem ser noturnas ou diurnas. Sim. Se a formiga é diurna, ela é ativa de dia, de noite elas ficam quietinhas no formigueiro e ninguém sai. Se a formiga é noturna, ela fica quietinha de dia e sai para caçar à noite. A coruja é ativa de noite, de dia fica quieta. As borboletas são ativas de dia, mas as mariposas são ativas à noite. Então as formigas também têm um período de atividade e um período de inatividade, onde elas ficam quietinhas no formigueiro e que as pessoas têm ideia de dormir é fechar a pálpebra. Nós temos pálpebra. As formigas não fecham o olho, elas ficam quietinhas. Estão dormindo porque estão quietinhas. Mas estão lá, Sim. com o olhinho aberto. Sim. A pergunta que você me fez foi... Eu perguntei se elas, né, elas urinam assim, sim, igual, né, já respondeu. E sobre a questão da comunicação também, né, que a gente falou. E da mordida. Sim. Se ela morde, se ela Então, pica. Porque tem gente que fala, nossa, ela sim, mordeu. as formigas doeu. mordem com as mandíbulas, né? Mas elas não têm ferrão? Ou tem espécie Algumas têm, outras não. E ferrou que nem marimbondo. É? Então ela vai... Quando ela morde com as mandíbulas... Sim. Ela morde e expele uma secreção na boca para fazer arder. Mas não é veneno. Vai fazer arder você. Certo. Veneno é uma coisa. Veneno é uma coisa. Ela, com a secreção que sai das mandíbulas, faz arder a sua pele. A pele, isso. Quando ela ferroa, é com bumbum, né? No final do abdômen tem a ferroada, como é no marimbondo. Sim. Aí ela injeta em você uma agulha, que é o ferrão, e por dentro do ferrão vai uma substância que faz arder. Professor, quais são as espécies, né, mais comuns que a gente pode observar no nosso dia a dia? Sim. Essa é uma pergunta bacana. Assim como os pombos são aves que se adaptaram à proximidade do homem, galinha também, urubu também. Aqui na Unicamp tem tucano, tem gavião, são aves que não são tão exigentes assim e conseguem viver no ambiente urbano perto de nós. Tem formigas que são as formigas mais vira-latas, que são muito comuns nas proximidades da nossa casa. A saúva é uma delas. Ocorre no nosso jardim, ocorre aqui no Museu da Diversidade Biológica do Instituto de Biologia da Unicamp, onde a gente tem o privilégio de ter um salveiro em cativeiro, tão adaptadas ao nosso meio que a gente consegue que elas vivam aqui num ninho artificial criado por nós. Então a resposta é sim. Existem formigas que são mais vira-latas, que são mais comuns na nossa casa, que a gente encontra aqui caminhando pela Unicamp. Uma delas é a lava-pé, que dá muito no jardim aqui da Unicamp. Sim. Os alunos se distraem, elas sobem pela perna dos alunos e começam a picar os alunos. E, professor, como que elas constroem o formigueiro delas? Constroem escavando e removendo a areia, removendo a terra, e escavando no chão e constroem a casa delas. Se a gente esquece um pouco das saúvas e pensa nos outros grupos de formigas que têm dietas diferentes, então na natureza a gente vai encontrar formigas que se alimentam de insetos que elas encontram na folhagem, atacam esses insetos e carregam esses insetos para casa e elas vão dar como alimento
fonte de proteína e gordura para as irmãs mais jovens que estão sob a forma de larva dentro do formigueiro. Então elas carregam os bichos que elas predam no chão da floresta e do cerrado e na folhagem, atacam e carregam e dão para as irmãs mais jovens que precisam de gordura e de proteína para crescer. Essas formigas são primariamente carnívoras, que atacam outros insetos na folhagem e no chão de ecossistemas terrestres. Tem formigas que têm dieta mista. Além de serem carnívoras, elas vão nos frutos caídos da Mata Atlântica e do Cerrado, coletam a polpa desses frutos, que é rica em nutrientes, também em proteína, em açúcares, em lipídios, gorduras, carregam para casa e dão esse alimento, a polpa desses frutos que caíram no chão da floresta, para o desenvolvimento das irmãs mais jovens, né? Outras ainda sobem na folhagem para coletar gotas de açúcar, de néctar, que as plantas produzem e que atrai as formigas para subirem nelas e coletar essas gotinhas de açúcar. Todos nós sabemos que formiga adora açúcar. A gente até brinca que quando uma pessoa come muito açúcar, parece uma formiguinha. As formigas adoram açúcar e as plantas utilizam esse gosto das formigas para atraí-las para subir na folhagem, coletar açúcar que elas carregam e dão também para as irmãs mais jovens que estão no formigueiro. Então, além do hábito das saúvas de cultivar fungos, que é uma exceção, a regra é formigas predarem insetos no chão e na folhagem, coletarem polpa de frutos no chão da floresta, do cerrado, do Pantanal, da Caatinga, beberem secreções açucaradas de plantas, coletarem também detritos no chão da floresta, matéria orgânica morta, que elas pegam e carregam para casa. De novo, as saúvas são a exceção e o normal é que as formigas comam uma diversidade de coisas que elas encontram nos ecossistemas terrestres, no chão e na vegetação. Então, o que a gente pode levar em consideração? A mensagem que fica, professor, que elas não fazem mal, não é? Elas fazem bem e são importantes para o ecossistema. São importantes para a natureza funcionar. Aeram o chão da floresta, fertilizam o chão da floresta, permitem que as raízes penetrem mais facilmente no chão da floresta, que não fica compacto, porque as formigas aeram o chão, fazem o chão mais fofo e ajudam na penetração da água, na penetração das raízes das plantas, etc. É isso, então o importante é a gente agora prestar atenção onde a gente está pisando para não pisar em nenhuma formiguinha. Bom, gente, o É o Bicho fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula do professor sobre o universo das formigas. E eu te espero na próxima edição do É o Bicho. Até lá! Agradeço bastante, foi um prazer.